pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e vou pedindo licença para iniciar a construção do nosso saber integrativo de hoje sobre a desidentificação e o processo de autoconhecimento integrativo. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, brasileira de nascimento, terrena, terráquea de entendimento, residente em Portugal, psicóloga, epistemóloga, administradora, mentora, educadora de profissionais da saúde em psicoterapia integrativa. Atuo com os processos vivenciais na clínica, em psicologia integrativa, dentro das corporações, com os processos de desenvolvimento e vivenciais integrativos. E aqui estou, depois de mais de décadas de atuação na pesquisa, na docência, em Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no Brasil. Agora aqui estou em Portugal, em investigação científica na Universidade de Trás-os-Montes e Douros, na atuação integrativa e aqui com esse projeto do Multiversos Integrativos, transformando toda a construção do saber integrativo acessível a tudo e a todos numa linguagem fácil, de fácil entendimento, de fácil compreensão. Então vamos conversar nesse momento sobre a desidentificação e o autoconhecimento integrativo. Luciana, que relação é esta? Bem, nós já estamos aqui no canal há alguns meses construindo o saber integrativo e já entendemos que a integração é um movimento que vai conectar, associar múltiplas dimensões que se manifestam, que compõem, que constroem, que atuam reguladamente, de modo associado, de modo integrado e perfaz um ser vivo. Dentre todos os seres vivos, nós também os seres humanos. A integração é a forma de atuação dos múltiplos componentes que constituem um ser vivo, seja na sua dimensão microespacial, microdimensional. Pensamos aqueles aspectos que hoje nós chamamos de quarks, porque são movimentos de elementos tão rápido que a sua movimentação constitui algo concreto, algo que é possível ter contato, designar e descrever e que vai compondo estruturas que na sua complexidade integrativa vão formando propriedades, vão atuando e vão desempenhando processualidades, funções e que chegam em níveis de composição que vão formando sistemas orgânicos ou organismos vivos, como nós, seres humanos, sempre compostos de processualidades integradas em múltiplas dimensões. O que seriam múltiplas dimensões? Se nós falarmos das multidimensões físicas, nós estamos falando lá dos quarks que integrativamente compõem átomos, que integrativamente compõem moléculas, que integrativamente compõem células, que integrativamente compõem tecidos, que integrativamente compõem órgãos, que integrativamente com outros órgãos compõem sistemas com funções específicas, propriedades específicas e que integrativamente funcionam entre si e constituem um organismo com funções e atuações específicas, entre outros, num ecossistema, uma ecologia de sistemas que compõem-se no planeta Terra e esse no sistema solar, na Via Láctea, compondo uma galáxia que, em relação ao universo e com outras galáxias, compõe um universo. E assim, ao mesmo modo,
todos os componentes multidimensionais que também integrativamente agem em tudo aquilo que já está numa dimensão que não é tão palpável, tão concreta, e que é denominado de psíquica, de psicológica, e que vai trazer as funções de armazenamento, de memorização, de associação, chamada racionalização ou cognitiva, de simbologia, através de códigos comuns de troca, que são os códigos linguísticos. Essa simbologia vai integrar os sistemas de padrão, os sistemas de categorização, os sistemas de crenças, de valores, de justas medidas, que vai integrar toda uma possibilidade de atuação dessa composição psíquica abstrata integrada ao soma, trazendo sensações que são designadas simbolicamente por códigos chamados de emoção ou sentimento, e tudo isso vai compor a integração de uma unidade viva, entre elas do ser humano. A integração é a forma como tudo que existe em movimento, de modo vivencial, de modo ativo, se faz na sua presença e nas relações que estabelece com outros seres vivos, sempre interferindo, promovendo efeitos no outro, que assimilam, recebem, integram esses movimentos que lhes afetaram, que intervieram neles e processam e geram respostas que são efeitos de retorno para os primeiros intervenientes e que vão gerar novas assimilações, novas integrações, novas ações, ou seja, novas respostas externalizadas e que vão interferir e assim num ato contínuo de interatuações, atuação de um que gera assimilação, processualidade, integração e novas ações do outro, que no efeito de retorno num novo contato assimilado, integrado, novos efeitos e interatuando, atuando no outro, esse outro no outro, ou nesse mesmo, e tudo integrativamente acontecendo por uma pretensão de regulação processual, de homeostasia, ou seja, de um equilíbrio. Isso tudo é integração. O autoconhecimento integrativo é um momento de tomada de decisão, de escolha, de uma unidade viva, de sempre investigar a si, investigar as suas interferências no outro, na égide da integração, buscando as integrações entre as múltiplas dimensões de si e também dos outros, através das gradações de processualidade que acontecem, que ocorrem. E esse já é o autoconhecimento integrativo, ou o conhecimento integrativo a partir da vivência integrativa, que é essa tomada de decisão, essa escolha de sempre estabelecer relações de modo que integre as suas multidimensões e as suas com as dos outros. E o autoconhecimento integrativo, então, é essa investigação de integração das múltiplas dimensões nos seus multiníveis em si. E toda essa processualidade, toda essa escolha de uma vivência integrativa, de um autoconhecimento integrativo, sempre buscando ter contato e identificar, caracterizar, buscar as gradações de ação, de inibição das múltiplas dimensões, aquelas que nós nomeamos como racional, cognitiva, emocional ou afetiva, aquela do comportamento, que são os atos, aquela das sensações, que são reflexo da nossa ação psíquica sobre o corpo físico, as suas fisiologias, a sua bioenergética, as questões de armazenamento, de memorização da nossa autobiografia, dos nossos aspectos simbólicos ou dos nossos significados, dos sentidos que nós atribuímos nas vivências que nós estabelecemos e que são codificadas por nomes, por designações, que vão criar categorias, que vão criar parâmetros comparatórios, classificatórios, que vão ser utilizados, sempre legíveis,
em toda a vivência através do sistema mnemônico que oferece no seu armazenamento de memória todos os elementos de experiência da vivência passada, da nossa história de vida, da nossa autobiografia, como parâmetros que podem ser integrados, associados, analisados, assim como todo o nosso sistema físico utiliza esses parâmetros para a base dos processos que vai estabelecer, e nós podemos estabelecer as nossas escolhas no campo das nossas relações, do que nós externalizamos, do que nós interferimos nos outros, ou no outro e o outro em nós. E tudo isso vai ser integrado a partir do momento que nós escolhemos vivenciar esse contato integrativo, essa busca pelas nossas características, pelas nossas especificidades ativas, em que níveis de ativação, de gradação ou de inibição, durante todas as vivências, a partir de uma escolha de um autoconhecimento integrativo. E se nós procedemos a um autoconhecimento integrativo, se nós escolhemos essa vivência integrativa, sempre vivenciar, sempre nos questionar, abrir questionamentos sobre quais são os componentes da ação do nosso aspecto físico, com a nossa fisiologia, quais partes estão envolvidas com a nossa bioenergética, através do nosso comportamento que tem uma intencionalidade, não só de agir, mas também de comunicar, né, de se adaptar ao que está na troca externa. Isso tem quais são os elementos racionais, cognoscentes, cognitivos que estão ali se manifestando, que estão sendo associados a essa vivência. Quais são as emoções que estão sendo articuladas, quais são os símbolos, os significados, os sentidos, que parâmetros estamos adotando, né? Quais são as nossas referências classificatórias, quais são as nossas memórias de situações similares já vivenciadas e como essas situações foram, com que características, como nós a vivenciamos, o que nós fizemos. Quais são os elementos que nós estamos capturando do aspecto externo que está interatuando conosco, daquela dimensão da presença do outro, do que os outros interferem em nós e como nós assimilamos essa interferência e produzimos respostas, enfim, todos os aspectos, os nossos aspectos também transcendentais, transpessoais, aqueles valores que nós temos sobre os outros, as expectativas que nós temos, tudo isso integrado, sendo investigado, sendo questionado no momento da vivência, numa escolha de uma vivência de um autoconhecimento integrativo, construirá um contato integrativo, uma interpretação integrativa a respeito das nossas percepções, daquilo que nós percebemos e também investigando, nos questionando aquilo que nós não estamos percebendo, aquilo que possivelmente está oculto, integrando tudo isso, nos trazendo um autoconhecimento que nos permite a identificação das nossas multidimensões e também dos outros possíveis de contato, possíveis de investigação, e uma integração dessa identificação sucessiva que nós trazemos da nossa história de vida e que nós vivenciamos no presente momento, que faz com que nós não tenhamos aqueles processos surpreendentes de desidentificação, que são aqueles processos do tipo, como é que eu pude fazer isso? Processos em que nós nos sobressaltamos e nos assustamos com aonde estamos, com quem estamos, o que estamos fazendo, por estar ali fragmentado o nosso contato conosco mesmos. E quando nós conseguimos um autoconhecimento integrativo, um contato com as nossas múltiplas dimensões, nós nos assustamos ao ter contato e reconhecer como eu pude falar isso, como eu pude fazer isto, como eu pude me colocar nessa situação, como eu pude estar aqui envolvido por essas pessoas. Ou seja, esses são os sinais de que nós estamos vivendo processos de desidentificação, processos que em outras construções do saber integrativo nós falamos de uma fragmentação do nosso contato.
E é do contato, porque nós sempre somos inteiros nas nossas vivências, mas podemos escolher contatar apenas algumas múltiplas dimensões nossas e acreditar, nos convencer de que nós somos aqueles fragmentos, enquanto na verdade nós somos um inteiro atuando de modo vivencial, com todas as nossas múltiplas dimensões processuais, operacionais, funcionais, ativas, mas em gradações que são condizentes a essa ativação para a regulação da nossa processualidade naquele espaço e com aqueles elementos. Então, o autoconhecimento integrativo, ele favorece que nós não vivenciemos processos de desidentificação, processos no qual nós nos surpreendemos conosco em dado momento da vivência, porque desconhecemos ou não conhecemos os aspectos nossos, né? Ações das nossas multidimensões que interviram na nossa processualidade como um todo e nos conduziram àquilo que estamos vivenciando. E que por vezes podem ser entendidos como algo que não era possível de acontecer, algo que não deveria estar ali, algo que eu não reconheço como sendo eu mesmo, algo que não tem relação comigo, com a minha inteireza. Então, para que possamos finalizar a construção desse saber, o autoconhecimento integrativo, ele desfavorece, ele impede, ele bloqueia as vivências de desidentificação. Aquelas vivências que nós não nos identificamos como sendo aqueles que vivenciam aquelas situações, embora nós estejamos ali, a grande evidência, o grande dado de realidade é estarmos ali vivenciando aquele momento do qual subitamente não conseguimos reconhecer a nossa inteireza ali, ou como o nosso todo pôde estar ali, porque possivelmente nós antes estávamos em contato com uma fragmentação nossa, ou seja, um contato fragmentado de nossas multidimensões e que nos conduziram àquela vivência que nós desidentificamos, que nós não reconhecemos como tendo sido identificável da nossa ação, embora a grande evidência da vivência a identifica a nós, ou seja, por mais que não queremos nos identificar com aquela vivência está acontecendo e nós estamos nela, portanto ela é nossa. E nos surpreende essa identificação, porque antes estávamos desidentificados dessa vivência. Ou seja, estávamos vivenciando com um contato parcial que não favoreceu a nossa identificação até que o autoconhecimento integrativo aconteça e nós nos identifiquemos com aquela vivência e a reação geralmente é de surpresa, às vezes a reação é de assombro, às vezes a reação é de medo, porque do mesmo modo que nós ali num contato fragmentado nos colocamos naquela vivência, através do autoconhecimento integrativo, iremos nos colocar numa outra vivência, já que aquela nós nos desidentificamos e vamos construir outras vivências que nós nos identificamos. E isso diz respeito a muitos processos. A desidentificação não se dá só na relação do ser com outros, mas na relação do ser consigo mesmo, a partir de muitos movimentos de condicionamento ao qual nós nos convencemos de vivenciar contatos sucessivos parciais, fragmentados e que por vezes sustentamos durante muito tempo da nossa existência, até que façamos a escolha de vivermos o autoconhecimento integrativo e nos questionemos, né,
desta vivência toda fragmentada, em detrimento da nossa inteireza, da nossa totalidade, como sendo aquela que deveríamos escolher, e passemos a escolher, e então deixemos as vivências de desidentificação, que são aquelas que não estão ali no contato com as nossas múltiplas dimensões, ou seja, que não favorece o contato com a nossa inteireza, com o nosso todo, e que, surpreendentemente, quando nós escolhemos ter o autoconhecimento integrativo durante aquela vivência, nós descobrimos que estamos numa vivência de contato fragmentado, e a partir desse momento possamos tomar a escolha por vivências com a nossa inteireza, com a nossa integração com o nosso todo, e fazer escolhas de vivências identificadas por nós e deixarmos aquelas que são desidentificadas. E é assim que se dá a relação entre o autoconhecimento integrativo, que favorece que não vivenciemos em desidentificação, e sim vivenciemos em autoconhecimento identificado, e possamos então conscientemente, com nossas escolhas sempre em exercício, escolher como vivenciar, ou seja, integrar as nossas múltiplas dimensões, formando a nossa inteireza, a nossa versão de inteireza atuante naquela situação, e fazer os ajustes da nossa atuação, da nossa identificação conosco mesmo, de autoidentificação, na nossa relação de identificação com os outros, e fazendo os ajustes das trocas, fazendo as escolhas pelos desenvolvimentos de potenciais, de capacidades e de habilidades que ali forem favoráveis ou que forem escolhidas do nosso investimento, do nosso esforço, e daí prosseguimos a nossa vivência em autoconhecimento integrativo. E esse foi a nossa construção do nosso saber integrativo de hoje, sobre a relação do autoconhecimento integrativo, sobressaltando as possibilidades de uma vivência de desidentificação, ou seja, desfavorecendo as vivências de desidentificação e favorecendo as vivências de identificação e ajustáveis e plenamente possíveis de desenvolvimento de novos potenciais, de novas habilidades, de inovações, de aprendizagens por nós. E nesse momento eu vou agradecendo a construção desse saber integrativo e vou convidando a todos que possam, se assim achar meritório, atribuir o like, o joinha, compartilhar esse vídeo. Aqueles que têm sugestões, dúvidas, que escrevam na área de comentário do vídeo, e aqueles que queiram fazer contato para desenvolvimento de processos integrativos, há o nosso e-mail, o e-mail do nosso canal na descrição desse vídeo. Por ora, eu agradeço profundamente a construção desse saber integrativo deste momento.